بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bem-vindos a todos. Continuamos a tradução desta exortação intitulada Sakaratul Mauti, Adhabul Qabri wa Naimihi wa Mashahidu Yawm al-Qiyamah, a agonia da morte, os castigos e os prazeres da sepultura, na sepultura e as situações do dia da ressurreição, do autor, o Sheikh Zaid al-Madkhali, rahimahullah. E como dissemos na aula anterior, que nesta aula iremos traduzir um longo hadith do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, que é conhecido pelo hadith al-Shafa'a, o hadith da intercessão. Este hadith foi relatado por Al-Bukhari e Muslim, quer dizer que é um hadith muttafaqun alayhi, é um hadith considerado unanimamente autêntico. Este hadith foi narrado por Abu Huraira. O sahabi, o companheiro que narrou este hadith, foi Abu Huraira radiyallahu anhu. Então, Abu Huraira radiyallahu anhu disse: um dia foi servida carne ao profeta sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Então, ele escolheu a parte que preferia, que era a pá. E a pá é o ombro do animal. E a trincou. Reparem que aqui Abu Huraira radiyallahu anhu nos informa da situação na qual o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam disse este hadith, dizendo: um dia foi servida carne ao profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, então ele escolheu a parte que preferia, que era a pá. Então tiramos aqui um benefício, que é que a parte preferida de carne do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam era a pá, que é o ombro do animal, o ombro do animal. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam trincou esta parte de carne, que é a pá. E depois de a ter trincado, disse, e aqui é o início deste hadith. Então, a partir daqui vamos traduzir a palavra do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, sendo que anteriormente traduzimos a palavra de Abu Huraira, que nos explica a situação na qual ocorreu este hadith, a situação desta narração. Então, depois de ter trincado esta parte de carne, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: eu sou o líder dos homens, o líder dos humanos no dia da ressurreição. E sabem porquê? Então vejam que aqui o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam afirmou uma coisa e depois questionou os seus companheiros que estavam presentes acerca da razão desta afirmação. Afirmou que seria o líder e que será o líder dos homens no dia da ressurreição, e lhes perguntou se sabiam porquê. Depois de ter perguntado aos seus companheiros se sabiam porquê, deu a resposta, dizendo: no dia da ressurreição, Allah subhanahu wa ta'ala reunirá
dos primeiros aos últimos homens. Quer dizer que reunirá toda a humanidade. E isto numa planície, numa terra lisa, sem relevos. Numa planície, numa terra sem relevos. Ouvirão o chamador e o sol se aproximará deles. Então as pessoas atingirão um tal ponto de aflição, um tal ponto de angústia e de preocupação tão grande que não poderão suportar. Que não poderão suportar. Então dirão uns aos outros. Então dirão uns aos outros. O vosso pai, Adam. O vosso pai, Adão. Se lembram do pai da humanidade, que é Adão. O primeiro homem. Então se lembram de Adão, que é o pai da humanidade, e vão ao seu encontro. Se dirigem a Adão. E lhe dirão, logo que encontram Adão, lhe dirão: tu és o pai da humanidade. Allah te criou com as suas mãos. Allah te criou com as suas mãos e insuflou em ti a tua alma e ordenou aos anjos de se prosternarem perante ti. E ordenou aos anjos de se prosternarem perante ti. E vemos aqui, aprendemos neste hadith que Allah subhanahu wa ta'ala criou Adão com as suas próprias mãos e insuflou nele a sua alma, isto é, a alma de Adão, e ordenou aos anjos de se prosternarem perante ele. Estas são as qualidades ou os atributos distintos de Adão, que é o pai da humanidade. Então dirão a Adão, depois de terem lembrado o valor de Adão, lhe dizem: te pedimos de interceder em nosso favor perante o teu Senhor. Pedem a Adão de interceder em favor da humanidade perante Allah subhanahu wa ta'ala. E lhe dizem: não vês a nossa situação preocupante? Não vês a aflição na qual nos encontramos? Então Adão lhes dirá que hoje o meu Senhor está furioso, de uma fúria tão grande que nunca esteve tão furioso no passado e nunca mais ficará tão furioso no futuro. E Allah proibiu-me a árvore. E Allah proibiu-me a árvore, mas eu lhe desobedeci. Então eu próprio necessito que intercedam por mim, que intercedam em meu favor. Portanto, procurem outro além de mim. Procurem outro além de mim. Vão ao encontro de Nuh. Vão ao encontro de Noé. Então, a humanidade se dirigirá a Nuh, a Noé, e lhe dirão: ó Noé, és o primeiro mensageiro para a humanidade. E Allah te chamou servo agradecido. Vemos aqui também neste hadith esta característica de Noé, que é o primeiro mensageiro. O primeiro mensageiro enviado por Allah subhanahu wa ta'ala à humanidade é Noé. O primeiro mensageiro enviado aos homens
sendo que Noé foi enviado ao seu povo, como disse, o primeiro mensageiro enviado aos homens foi Noé. Vemos aqui uma característica de Noé, e que Allah subhanahu wa ta'ala lhe chamou servo agradecido. Te pedimos de interceder em nosso favor perante o teu Senhor. Não vês a nossa situação preocupante? Não vês a aflição na qual nos encontramos? Noé dirá: veramente que hoje o meu Senhor está furioso, de uma fúria tão grande que nunca esteve tão furioso no passado e nunca mais ficará tão furioso no futuro. Mas por certo, foi-me concedida uma súplica, então supliquei a Allah contra o meu povo. Supliquei a Allah contra o meu povo. Hoje, eu próprio necessito que intercedam em meu favor. Portanto, procurem outro além de mim. Vão ao encontro de Ibrahim. Vão ao encontro de Abraão. Então, a humanidade dirá a Abraão: ó Ibrahim, ó Abraão, tu és um profeta de Allah. És o seu Khalil. És o seu amigo íntimo. És o seu amigo íntimo. Então, aprendemos aqui que uma das características e das qualidades e dos atributos de Ibrahim, de Abraão, é que é o amigo íntimo de Allah. É o amigo íntimo de Allah. Então lhe dirão: te pedimos de interceder em nosso favor perante o teu Senhor. Não vês a nossa situação preocupante? Não vês a aflição na qual nos encontramos? Então Abraão lhes dirá: veramente que hoje o meu Senhor está furioso, de uma fúria tão grande que nunca esteve tão furioso no passado e nunca mais ficará tão furioso no futuro. E Abraão mencionou as mentiras que fez. Por isso, eu próprio, e Abraão, nesse momento, mencionou as mentiras que fez e depois disse: por isso eu próprio necessito que intercedam em meu favor. Portanto, procurem outro além de mim. Vão ao encontro de Musa. Vão ao encontro de Moisés. Então se dirigirão a Moisés e lhe dirão: ó Moisés, intercede em nosso favor perante o teu Senhor. Não vês a nossa situação preocupante? Não vês a aflição na qual nos encontramos? Então Moisés lhes dirá: veramente que hoje o meu Senhor está furioso, de uma fúria tão grande que nunca esteve tão furioso no passado e nunca mais ficará tão furioso no futuro. Mas eu matei uma pessoa que não me foi ordenada de matar. Por isso, eu próprio necessito que intercedam em meu favor. Portanto, procurem outro além de mim. Vão ao encontro de Isa. Vão ao encontro de Jesus. Então lhe dirão: ó Isa, ó Jesus, és o mensageiro de Allah. Falaste no berço. Foste criado pela ordem de Allah, pois Allah, tabaraka wa ta'ala, ordenou que fosses. E assim foste. És uma alma dentre as almas que Allah criou. E reparem que no hadith não foi mencionada qualquer característica de Musa, de Moisés, do profeta e mensageiro anterior, mas de Isa, de Jesus, foram mencionadas várias características, várias distinções, qualidades de Isa, que é a primeira que falou no berço, a segunda é que foi criado pela ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que ele fosse e ele foi, e é uma alma dentre as almas que Allah subhanahu wa ta'ala criou.
Então lhe dirão: por isso te pedimos de interceder em nosso favor perante o teu Senhor. Não vês a nossa situação preocupante? Não vês a aflição na qual nos encontramos? Então Jesus lhes dirá: veramente que hoje o meu Senhor está furioso, de uma fúria tão grande que nunca esteve tão furioso no passado e nunca mais ficará tão furioso no futuro. E não menciona nenhum pecado que tenha cometido. E se podem reparar que em todos os profetas anteriores e todos os profetas e mensageiros anteriores foi mencionada, todos eles mencionaram um pecado que tenham cometido ou o pecado que cometeram, mas aqui no caso de Jesus não mencionou qualquer pecado. Não mencionou qualquer pecado que tenha cometido. E dirá apenas, depois de lhe terem pedido, depois da humanidade lhe ter pedido de interceder perante Allah subhanahu wa ta'ala, dirá apenas: eu próprio necessito que intercedam em meu favor, portanto procurem outro além de mim. Vão ao encontro de Muhammad. Vão ao encontro de Muhammad. Então as pessoas se dirigirão a mim. E reparem aqui, como dissemos, é um hadith. É a narração, uma narração profética. Então aqui o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam logo está a narrar este hadith quando chega a sua vez, quando chega o seu nome, diz: então as pessoas se dirigirão a mim e dirão: ó Muhammad, tu és o mensageiro de Allah, és o selo dos profetas, isto é, és o último dos profetas. O sentido de és o selo dos profetas, és o último. Allah te perdoou todos os teus pecados, anteriores e ulteriores. Então aqui, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam mencionou as suas características. Entre elas é que é o mensageiro de Allah. É o mensageiro de Allah. A segunda é que é o selo dos profetas. Quer dizer que não haverá profeta depois dele. Não haverá profeta depois dele. E se não há profeta depois dele, também não haverá mensageiro depois dele. E os seus pecados anteriores e ulteriores foram perdoados por Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso te pedimos de interceder em nosso favor perante o teu Senhor. Não vês a situação preocupante na qual nos encontramos? Não vês a aflição na qual nos encontramos? Então irei até chegar embaixo do trono de Allah. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam aqui diz que irá até se encontrar por baixo do trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Então irei até chegar embaixo do trono de Allah e cairei prosternado perante o meu Senhor. E cairei prosternado perante o meu Senhor Azza wa Jal. Depois, Allah subhanahu wa ta'ala me revelará expressões de louvores e de elogios. Expressões de louvores e de elogios que nunca revelou a ninguém antes de mim. Que nunca revelou a ninguém antes de mim. Depois Allah subhanahu wa ta'ala me dirá: depois
Allah subhanahu wa ta'ala me dirá: levanta a cabeça e solicita, e te será concedido. Intercede, e a tua intercessão será aceite. Então levantarei a cabeça e direi: ó meu Senhor, a minha comunidade. Ó meu Senhor, a minha comunidade. Ó meu Senhor, a minha comunidade. Então será dito: ó Muhammad, faz entrar no paraíso os membros da tua comunidade que não serão julgados. Que não serão julgados. Que eles entrem pela porta direita dentre as portas do paraíso. E poderão entrar por todas as portas e poderão entrar por todas as outras portas. Depois o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse: juro por aquele que detém a minha alma na sua mão, que entre as duas batentes de uma porta do paraíso há uma distância equivalente entre Meca e Hajar, que é Al-Bahrein, que é este país que é chamado hoje em dia Al-Bahrein. Quer dizer que entre as duas batentes de uma porta do paraíso há uma distância equivalente entre Meca e Al-Bahrein, ou entre Meca e Busra, que é uma zona da Síria, uma cidade na Síria. E aqui se termina este hadith. E continuaremos a tradução daquilo que disse o autor na próxima aula, a fim de que não seja muito longo. Senão até podemos traduzir aquilo que disse o Sheikh Zaid, o autor, rahimahullah, depois de ter mencionado este hadith. Então o Sheikh disse, depois de ter mencionado este hadith, Sheikh Zaid al-Madkhali, rahimahullah, disse: mas que situação tão assustadora. O Sheikh disse: mas que situação tão assustadora que é esta. Que dia tão tremendo. Que dia tão horripilante. Que dia tão horripilante. Só de imaginar tal dia, os corações dos crentes se agitam e se deslocam nos seus peitos. Os seus espíritos sentem uma enorme apreensão daquilo que ocorrerá nesse dia e da necessidade e da emergência que as comunidades terão da intercessão da elite das criaturas, que é o profeta, que são, os profetas e os mensageiros. E da necessidade e da emergência que as comunidades têm ou terão nesse dia da intercessão da elite das criaturas, que são os profetas e os mensageiros. Sendo que mesmo eles, isto é, os profetas e os mensageiros, estarão extremamente preocupados com as suas próprias situações e assustados devido ao conhecimento profundo que têm acerca de Allah, que têm acerca da grandeza e da majestade de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sentirão uma grande vergonha e um grande pudor do seu Senhor Azza wa Jal. Cada um deles considerar que outro dentre eles é mais digno de interceder perante Allah. Cada um dos profetas e cada um dos mensageiros sentirá pudor do seu Senhor. E cada um deles considerar, como vimos no hadith, que outro
além dele, é mais digno de interceder perante Allah. Pois cada um deles declinará essa missão para outro dentre eles, por medo de Allah subhanahu wa ta'ala, o único, até que o pedido seja feito a quem a missão seja declinada, ou que a missão seja declinada àquele a quem foi concedida a grande intercessão. Então todos eles, os profetas e mensageiros, vão declinar essa missão, que é a missão de interceder no dia do julgamento perante Allah subhanahu wa ta'ala, no dia da ressurreição. Todos eles vão declinar uns aos outros. Cada um deles vai declinar para outro profeta ou para outro mensageiro. Até que este declínio chegue àquele a quem foi concedida a grande intercessão, a posição louvável, a quem foi concedida a grande intercessão e a posição louvável, o mais nobre dos filhos de Adão, o mais nobre dos filhos de Adão, o selo, o carimbo dos mensageiros, que é Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, que dirá: a intercessão é para mim. A intercessão é para mim. Como vimos no hadith, logo que o pedido chega a ele, sallallahu alayhi wa sallam, ele diz: a intercessão é para mim. É para mim, pois foi a ele que ela foi concedida. Como foi narrado no hadith anterior, de forma detalhada. E o Sheikh termina suplicando a Allah subhanahu wa ta'ala, dizendo: ó Allah, permite ao teu profeta de interceder em nosso favor. E reparem neste ponto super importante, que é que não é permitido de pedir ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam a intercessão, sendo que ele está morto. Sendo que ele está morto. Agora, neste momento, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam está morto. Então não é permitido de lhe pedir a intercessão. Porquê? Porque está morto. Reparem que este hadith ocorrerá no dia da ressurreição, no dia em que todos os humanos serão ressuscitados. Então aí a humanidade irá ao encontro dos profetas e mensageiros. Mas neste momento, no momento em que nós estamos vivos e que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam morreu, não é permitido de lhe pedir a intercessão. O que é permitido de fazer agora é de pedir a Allah, como fez agora o Sheikh, de pedir a Allah de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam interceda em nosso favor. Quer dizer que pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que está vivo e que nunca morrerá, que é o nosso Senhor e o Senhor de todos os profetas e mensageiros. A Ele é que pedimos a intercessão. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala de autorizar o seu mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam de interceder em nosso favor. Então repito, o Sheikh diz: ó Allah, permite ou autoriza ao teu profeta de interceder em nosso favor. E volto mais uma vez a sublinhar este ponto, que é que aquele que pede ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam durante neste momento, que é que está morto, lhe pede de interceder em seu favor, comete um ato de politeísmo. Faz shirk. Porquê? Porque está a invocar outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, e invocar um morto é considerado como politeísmo, e o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam está morto. Morreu. A prova é que foi enterrado.
sallallahu alaihi wasallam. Então não é permitido de pedir ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam de interceder em nosso favor. Não é permitido de ir à sua sepultura e de invocar, de pedir, de suplicar o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Tudo isso é considerado como shirk, como politeísmo, e é um tipo de shirk que é akbar, é politeísmo, é o grande politeísmo que faz sair do Islão. Então é um ponto que tem de ser compreendido e convém sublinhar. Então, repito, o Sheikh, para terminar, diz: ó Allah, permite ao teu profeta de interceder em nosso favor e não nos prives dos teus favores. E não nos prives dos teus favores, das tuas bênçãos, da tua caridade e da tua beneficência. E da tua beneficência por causa dos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados, da nossa desobediência e da nossa maldade. E nós dizemos Amin à súplica do Sheikh Rahimahullah e continuaremos na próxima aula bi'idhnillahi ta'ala. Hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad bihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.